Quando tudo parece perdido, quando o inimigo está atrás e o impossível está diante de você, é aí que Deus mostra quem Ele é. A história de hoje não é apenas um conto antigo. É o momento em que um mar inteiro se abriu para libertar um povo escravizado por séculos. Prepare-se para testemunhar a noite em que o mar se partiu. Por 400 longos anos, os israelitas viveram sob o jugo da escravidão no Egito. O som dos chicotes era a trilha sonora de suas vidas. Homens, mulheres e até crianças eram forçados a trabalhar do nascer ao pôr do sol, construindo as cidades de um império que os esmagava. O desespero era tão vasto quanto o deserto ao redor. Mas em meio à dor, um clamor subiu aos céus, e Deus ouviu. Para libertar seu povo, Deus levantou um homem improvável, Moisés. O menino que foi salvo das águas do Nilo, criado como um príncipe do Egito, que se tornou um fugitivo no deserto. Agora, ele era o escolhido para confrontar o homem mais poderoso da terra, o Faraó. Com sinais, maravilhas e pragas devastadoras, Deus mostrou seu poder de uma forma que o Egito jamais esqueceria. O rio se tornou sangue, a terra foi coberta por pragas. E finalmente, com o coração endurecido quebrado, o Faraó cedeu. Ele libertou Israel. Mas a liberdade ainda tinha um preço a ser pago, e a jornada estava longe de terminar. Poucos dias depois da partida de Israel, o silêncio nos canteiros de obras e a ausência de milhões de escravos fizeram o Faraó se dar conta do que havia feito. O arrependimento se transformou em fúria. Ele gritou para seus comandantes: "O que foi que nós fizemos? Deixamos nossos escravos irem embora. Preparem as carruagens, reúnam o exército, vamos atrás deles e trazê-los de volta." 600 das melhores carruagens de guerra do Egito foram preparadas. Os cavalos mais rápidos foram alinhados. O som de milhares de rodas e cascos começou a ecoar pelo deserto, levantando uma nuvem de poeira que anunciava a morte. O exército mais poderoso e temido do mundo antigo estava em marcha, caçando um povo de ex-escravos, homens, mulheres e crianças, completamente desarmados e vulneráveis. Para o Faraó, era uma questão de tempo até que sua presa fosse recapturada. Enquanto isso, Moisés e a multidão de Israel chegaram a um beco sem saída. Diante deles, a imensidão do Mar Vermelho se estendia até onde os olhos podiam ver. Não havia pontes, não havia barcos. Era uma barreira natural intransponível. Eles acamparam ali, exaustos da jornada, acreditando que a liberdade estava próxima. Então, ao longe, eles viram uma nuvem de poeira no horizonte. O som fraco, mas inconfundível, de cavalos galopando, de gritos de guerra e do tilintar de metal. Era o exército egípcio. O pânico tomou conta do acampamento. O povo, aterrorizado, se voltou contra Moisés gritando: "Foi para isso que você nos tirou do Egito? Para morrermos aqui no deserto? Era melhor ter continuado como escravos do que morrer desta forma." Mas em meio ao caos e ao desespero, Moisés permaneceu firme. Sua fé era a única âncora naquele mar de medo. Ele ergueu seu cajado e declarou com uma voz que cortou o barulho da multidão: "Não tenham medo, permaneçam firmes, aquietem-se e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje." No momento exato em que os egípcios estavam prestes a alcançar os israelitas, quando a distância entre caçador e presa era mínima, algo absolutamente sobrenatural aconteceu. O anjo de Deus, a presença divina que guiava Israel em uma coluna de nuvem durante o dia, moveu-se. Ele deixou a vanguarda do acampamento e se posicionou na retaguarda, entre o povo de Israel e o exército egípcio que avançava. A coluna de nuvem, que durante o dia era sombra, à noite se transformou em uma coluna de fogo. E ela desceu do céu, criando uma barreira intransponível. Para o lado de Israel, a coluna de fogo iluminava o acampamento, enchendo a noite de uma luz sobrenatural e de esperança. Mas para o lado dos egípcios, ela se tornou uma parede de escuridão densa e impenetrável. Eles não conseguiam ver nada, não podiam avançar. Por toda a noite, o exército mais poderoso do mundo foi paralisado pela intervenção divina. A proteção de Deus havia descido ao campo de batalha. Então, em meio àquela noite tensa, a voz de Deus ecoou para Moisés:
diga aos israelitas que marchem. E você, Moisés, estenda a sua mão sobre o mar. Moisés obedeceu. Ele caminhou até a beira da água e ergueu seu cajado sobre o mar vermelho. No mesmo instante, um vento começou a soprar. Não era uma brisa. Era um vento oriental forte, violento. Um furacão que soprava sem parar durante toda a noite. Como se o próprio fôlego de Deus estivesse rasgando a realidade. E diante dos olhos maravilhados e aterrorizados de milhões de pessoas, o impossível aconteceu. As águas do mar começaram a se dividir. O mar se abriu. A água não apenas recuou, ela se levantou como duas muralhas gigantescas e líquidas, uma de cada lado, suspensas no ar por um poder invisível. E no meio, onde antes havia um mar profundo, um caminho seco apareceu. A terra estava firme, pronta para ser pisada. As crianças que choravam de medo, agora olhavam boquiabertas. Os anciãos caíam de joelhos em adoração. Os guerreiros de coração mais duro tremiam. Era um milagre que nenhuma mente humana poderia conceber. E Israel, caminhando entre as paredes de água, começou a travessia. Ao amanhecer, quando o último dos israelitas estava quase alcançando a outra margem, Deus removeu a barreira de nuvem e escuridão. A luz do sol revelou aos egípcios uma cena inacreditável. O caminho aberto no meio do mar e seus ex-escravos prestes a escapar. Consumidos pela fúria e pela arrogância, eles não hesitaram. O faraó ordenou o avanço. As carruagens de guerra entraram com fúria no leito seco do mar, os cavalos correndo para a perseguição final, os guerreiros gritando, certos da vitória. Mas então, dentro do corredor de água, algo começou a dar errado. As rodas das carruagens começaram a emperrar, a travar na areia, que antes era firme. A terra se tornou pesada, lamacenta. Os cavalos, símbolos da força egípcia, patinavam e entravam em pânico. O caos se instalou no exército. Foi então que os soldados egípcios perceberam, com um terror gelado, que não estavam lutando contra meros escravos. Eles gritaram uns para os outros: "Fujam! O Senhor está lutando por Israel contra nós." Mas já era tarde demais. Assim que o último israelita pisou em terra firme do outro lado, seguro e livre, Deus falou a Moisés mais uma vez: "Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre suas carruagens e cavaleiros." Moisés obedeceu. Ele ergueu a mão. E no mesmo instante, as muralhas de água desabaram. O mar inteiro caiu com a força de um tsunami sobre o exército egípcio. Carruagens desapareceram sob as ondas. Lanças, escudos e capacetes foram engolidos pelo turbilhão. O exército mais poderoso do mundo foi completamente aniquilado em questão de segundos. Na margem, o povo de Israel assistiu em silêncio. E então, quando viram os corpos dos seus inimigos na praia, um grande grito de vitória e adoração ecoou pelo deserto. O Senhor nos salvou. A travessia do Mar Vermelho é mais do que uma história épica. É uma lição eterna. Ela nos ensina que mesmo quando estamos encurralados, com o inimigo atrás e um mar de problemas à nossa frente, Deus é especialista em abrir caminhos onde não existem. Ela nos mostra que ninguém, por mais poderoso que seja, é forte o suficiente para vencer aquele que Deus protege. E nos lembra que a verdadeira liberdade sempre exige coragem e, acima de tudo, fé. Aquele mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho há milhares de anos continua vivo e poderoso hoje, pronto para abrir os caminhos impossíveis na sua vida. Obrigado por assistir. Se esta história fortaleceu sua fé, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de um milagre e se inscreva no canal para mais histórias de poder e esperança. Até a próxima!